Amados, a paz do Senhor, nós estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Esse programa é apresentado todas as quintas-feiras a partir das 22 horas aqui no canal 38 e tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje nós vamos abordar o tema Ela precisa, ele deseja. Um assunto muito interessante. E nós vamos fazer nosso intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Abençoe o meu lar, Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Esse programa, ele tem o objetivo de trazer uma palavra de reflexão para as famílias, para os casais, especialmente, a fim de que nós possamos, cada dia mais, nós nos alicerçarmos, aprofundarmos no nosso relacionamento a dois. E o tema da nossa reflexão no programa de hoje é exatamente ela precisa e ele deseja, né? A esposa, a mulher precisa e o esposo, o homem, ele deseja, né? É o tema que nós vamos abordar no programa de hoje. Para basear nossa reflexão, eu gostaria de recitar o versículo de Efésios capítulo 5, versículo 33, que faz o seguinte, e diz o seguinte: portanto, cada um de vós, maridos, amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Efésios capítulo 5, versículo de número 33. Existe um pensamento de um autor desconhecido que ele fala o seguinte, ele diz que os laços do matrimônio serão inúteis se o interesse mútuo não for mantido. Se não houver interesse dos dois, né, esses laços matrimoniais, eles se tornarão inúteis, né? Ela precisa, ele deseja. Não importa se você está começando a vida conjugal agora, ou se você já está casado há muito tempo, não sei quantos anos, né? O importante é saber que para um casamento ele dar certo, marido e mulher, vocês precisam aprender a tornar-se conscientes das necessidades um do outro e procurar exatamente satisfazer essa necessidade. Nós sabemos que as necessidades prioritárias masculinas do homem, elas são diferentes das necessidades das mulheres, das femininas. O importante é que cada parceiro precisa dedicar-se exatamente a descobrir e procurar entender o que é mais importante para o outro. Isso é fundamental. Ou seja, qual é a necessidade com maior prioridade na vida do casal? Geralmente, o conflito conjugal, ele acontece de duas formas, né?
Na primeira, o casal falha em fazer um ao outro feliz. Então, ele falha em fazer um ou outro feliz. E no segundo, o casal realmente faz um ao outro infeliz, né? Ou seja, na primeira, os conflitos, como eu falei, acontecem de duas formas. Na primeira forma, o casal ele falha em fazer exatamente um ou outro feliz. Eles não conseguem fazer um ou outro feliz porque eles falham nesse processo de tornar o outro feliz. E na outra, a segunda causa, é quando o casal realmente faz um ao outro infeliz. Eles realmente trabalham ou cooperam para que o outro ele realmente seja infeliz, né? Muito bem, a primeira causa nós poderíamos denominar do conflito de falha na atenção. É aquele que faz um ou outro faz o outro feliz, ou deixa de fazer o outro feliz, né? Por falha de atenção, onde exatamente os cônjuges eles se frustram, né? Por quê? As suas necessidades elas não estão sendo supridas. Então, na falha da atenção. O segundo, nós poderíamos denominar de falha de proteção, quando o outro faz o outro infeliz, né? Onde exatamente os cônjuges, eles estão deliberadamente magoados um ao outro, né? Eles se magoam, eles se ferem, eles estão feridos dois, né? Porque houve uma falha na proteção, né? As necessidades reais no casamento são tão fortes que quando elas não são atendidas, as pessoas são tentadas a satisfazê-las até fora do pacto conjugal. E isso é muito sério. O casal inteligente procura exatamente compreender, valorizar e dar importância às necessidades básicas que são tão essenciais na sobrevivência do relacionamento conjugal. O casal inteligente, a mulher sábia, eles procuram exatamente compreender, eles procuram valorizar, eles dão importância às necessidades básicas que são importantes para a sobrevivência do relacionamento conjugal. Casamentos bem-sucedidos, eles requerem habilidades exatamente em cuidar daquele ou daquela a quem você prometeu dedicar atenção por toda a vida. Aí a nossa reflexão, né? Ela precisa, ele deseja. O que o homem e a mulher precisam saber para suprir as necessidades emocionais um do outro no casamento? Nós vamos exatamente vermos agora exatamente quais são essas necessidades que nós precisamos aprender e conhecer para suprir, para que as necessidades do outro sejam supridas. Muito bem. A primeira coisa sem a qual ela não pode ficar é afeto. Ela precisa de afeto. Eu diria que o afeto ele é o cimento de um relacionamento, é a cola, né? Para a maioria das mulheres, afeto significa exatamente segurança, significa proteção, conforto e aprovação. Coisas de vital importância a seus olhos. Então a mulher precisa de afeto. A primeira coisa sem a qual ele não pode ficar
é realização sexual. O homem precisa de estar realizado sexualmente no relacionamento. Eu diria que o afeto, ele deve ser o ambiente do casamento. E o sexo, o evento especial. Tá certo? Então, a regra de ouro do casamento é: satisfaças as necessidades do seu cônjuge como você deseja que seu cônjuge satisfaça as suas necessidades. É uma mutualidade, é uma reciprocidade. E isso funciona no casamento, no relacionamento. Quando um homem, ele escolhe uma mulher para ser sua esposa, promete permanecer fiel a ela por toda a sua vida. Isso é de praxe. Isso é uma realidade. Ele promete, ela promete. Ele assume este compromisso porque ele acredita que a sua esposa está sexualmente tão interessada nele quanto ele nela. Por isso que ele assume esse compromisso de ser fiel a ela até que a morte o separe. Então, é importante que a mulher compreenda exatamente o quanto o sexo é especial para o homem. Assim como o homem deve procurar entender o quanto o afeto é importante para a mulher. Outra coisa importante que ela precisa da atenção dele. A esposa precisa da atenção do esposo. Isso nada mais é do que diálogo, conversa. A mulher deseja estar com alguém que, no seu entender, preocupa-se imensamente com ela. Ela precisa de atenção. Quando percebe esse tipo de atenção, aí ela, a mulher, ela se sente bem próxima da pessoa com quem está falando. Quando você fala que alguém dá atenção. Na psique feminina, a conversa mistura-se com afeto, porque a leva exatamente a se sentir unida a outra pessoa. Então, isso é importante, Martim. Lembre-se, esposo, marido, parceiros atenciosos conversam de forma atenciosa. O diálogo, eu diria que é a chave de qualquer relacionamento. É o diálogo. Então, ela precisa de diálogo. Ele precisa da companhia dela. Ela precisa, ele deseja. Ele precisa da companhia da sua esposa. Isso se chama companheirismo. Companheirismo. O individualismo tem matado muitos relacionamentos. O individualismo. Não é bom que o homem esteja só. Deus já falou isso no princípio, que não era bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora, uma companheira para que esteja diante dele. Então é a palavra de Deus que aconselha que melhor é serem dois do que um. Então, ele precisa dela, da companhia dela, companheirismo. Eu diria que o casal que se diverte unido, permanece unido. Assim sendo, eu diria que é muito importante que o casal participe apenas das atividades em que você
e seu cônjuge possam divertir-se juntos. Isso é muito importante, isso é fundamental, vocês estarem sempre juntos, trabalhando juntos, concordando juntos, nos projetos, nos planos. Isso é fundamental. Nós vamos para o nosso intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Abençoe o meu lar, Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos de volta com o programa Momento com a Família. No programa de hoje nós estamos abordando o tema Ela precisa, ele deseja. No relacionamento do casal, nós observamos que existe necessidade, que nós já falamos, né? Que a mulher precisa que seja suprida a necessidade, né, dele, e ele deseja também que as suas necessidades sejam supridas, né? Bem, dando continuidade, ela precisa, ele deseja, né? Ela precisa confiar nele. Ela precisa confiar nele, né? Isso significa exatamente honestidade e franqueza. Há duas coisas às quais nenhum casamento sobrevive. Exatamente, falta de honestidade e falta de cooperação. Quando existe honestidade e cooperação no casamento, você vê exatamente um casal que deseja compartilhar e construir sua vida. Quando existe honestidade e franqueza. Os cônjuges não precisam ser cheios de segredos e de limites de privacidade. Não. Ao construir seu casamento com base na confiança, você experimenta uma alegria, uma alegre disposição em compartilhar seus sentimentos pessoais com aquela ou com aquele que você escolheu para ser exatamente seu parceiro ou sua parceira para o resto da vida. Vocês têm disposição para compartilhar sentimentos, né? Porque entre vocês existe honestidade, vocês são francos, não há subterfúgio, não há mentiras, né? A honestidade é a melhor política, eu diria, querido, de segurança do casamento, é a honestidade. Que coisa fantástica a honestidade. Nós vivemos uma escassez de honestidade em muitos relacionamentos. Muitos casais, muitos esposos, muitas esposas não são mais honestas um para com o outro. E essa escassez de honestidade tem levado à falência de muitos relacionamentos, de muitos casamentos. Isso é fundamental para que o casamento ele sobreviva. Outra coisa, ele precisa de uma esposa de boa aparência. Isso significa que uma mulher atraente. O esposo precisa de uma esposa de boa aparência. Geralmente, o homem, pela sua praticidade, não aprecia, vamos dizer assim, uma mulher apenas por suas qualidades interiores. Isso é próprio do homem, da sua natureza, do seu caráter, né? Para eles é muito importante a maneira como ela é fisicamente falando, como ela é fisicamente falando.
Então o esposo precisa de uma esposa de boa aparência. Eu diria assim, o homem que precisa de uma esposa atraente sente-se bem todas as vezes que olha para a esposa atraente. Ele sempre olha para a esposa, ele vê aquela esposa charmosa, bonita, arrumada, perfumada. É muito importante que a mulher tente mostrar-se de modo que seu marido quer que ela se mostre. Ela deve assemelhar-se à mulher com quem ele se casou. Você, mulher, esposa, você se comporta como para seu esposo, como a mulher com quem ele se casou? Ou você se transformou, relaxou e não se importa para esse lado? Todo marido gosta de ver sua esposa bem arrumada. Por outro lado, muitas vezes existem maridos, esposos que fecham a mão para a esposa, não dão condições para ela se arrumarem em um salão de beleza. E muitas vezes isso não acontece. E eu digo muitas vezes que mulher bonita, cheirosa e carinhosa custa caro. E muitas vezes o marido, ele precisa, mas não investe na sua esposa, não lhe dá condição de que ela seja exatamente uma esposa atraente. Observe isso, tome cuidado com isso. Ele precisa de uma mulher atraente, bem arrumada, mas tem que dar condição a ela. Você, mulher, procure exatamente ser aquela mulher atraente para seu esposo, assim como a mulher com quem ele se casou. Ela precisa exatamente de dinheiro. Ela precisa de dinheiro suficiente para viver com conforto, estabilidade financeira. Nem todas as esposas trabalham, nem todas as mulheres trabalham. Mas é importante que ela precisa de dinheiro. Isso é estabilidade financeira. Toda família, eu diria, deve prender-se àquilo que seus recursos permitem. Prender-se àquilo que seus recursos permitem. Tem que ter sabedoria. Uma das principais causas de divórcio nos Estados americanos não é outra coisa senão a questão financeira. Muito ou pouco dinheiro tem sido a causa de muitos divórcios e separações nos Estados Unidos também. Uma saída para a estabilidade financeira, meu querido, minha querida, é fazer um orçamento familiar. Não se vive sem um orçamento familiar ajustado, harmonizado. Toda a família deve se prender-se exatamente àquilo. Eu falei, seus recursos. O orçamento ajuda exatamente você a descobrir quanto custa realmente determinada qualidade de vida. Se você tem um orçamento, você tem condição de saber realmente quanto é que custa determinada qualidade de vida. Agora, para isso, você pode usar 3 tipos de orçamento. Veja bem, um orçamento para descrever aquilo de que você precisa. Isso aqui é indispensável, eu tenho que ter um orçamento para isso. Outro para descrever o que você deseja.
você deseja, mas nem o que você deseja, que nós desejamos, nem sempre nós podemos adquirir. Temos que fazer um orçamento para aquilo que nós desejamos. E um terceiro orçamento para descrever o que você pode ter. Se você realmente procurar fazer esse orçamento, vocês vão ter uma vida estável, financeiramente equilibrada. E quando se trata de dinheiro e casamento, menos pode significar mais. Veja bem, quando se trata de dinheiro e casamento, o menos muitas vezes pode significar mais. Isso é muito importante. Ela ou ele precisa de paz e tranquilidade. Ele precisa. O que é isso? Significa apoio doméstico. Ele precisa de paz e tranquilidade. Apoio doméstico, apoio da esposa. Os homens, normalmente, eles fantasiam sobre uma vida caseira livre de estresse e preocupação. Principalmente depois de um dia longo, exaustivo de atividade do trabalho. Eles fantasiam que, chegando em casa, eles terão apoio da esposa, dos filhos, para se sentir à vontade, para relaxar daquele dia de trabalho. Então ele precisa de paz e tranquilidade no seu lar. O esposo deve sentir ansiedade de chegar à sua casa e nela se sentir um rei ao lado da sua princesa. Isso é fantástico, maravilhoso. Isso é saúde. Para isso precisa ter uma esposa sábia para dar esse apoio doméstico. Por outro lado, ela precisa que ele seja um bom pai. Isso significa o quê? Compromisso com a família. Toda esposa, toda mulher precisa que seu esposo ele seja um bom pai. Os homens, de um modo geral, precisam não apenas ser bons maridos, dando às esposas afeto, conversando, sendo honestos e proporcionando apoio financeiro. Não só isso. Eles precisam também, eles devem também serem bons pais. Porque ela precisa exatamente de que ele tenha esse compromisso com a família. O melhor marido é um bom pai. E ser pai requer compromisso. Então ela precisa que ele seja um bom pai, que ele tenha compromisso com a família. Isso é fundamental para suprir a necessidade do lar da esposa. Ela precisa de um marido que seja pai, que tenha compromisso com a família. Ele, por outro lado, precisa que ela, sua esposa, se orgulhe dele. Isso, traduzido, é admiração. Eu preciso ser admirado pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu preciso. O esposo precisa de admiração. A admiração sincera é um elemento muito motivador para a maioria dos homens. Entendeu, mulheres? Admiração. Se admirar o seu marido, o seu homem, a pessoa que você ama,
Quando uma mulher diz ao homem que ele é maravilhoso, isto o inspira a ser cada vez mais maravilhoso. Ele se vê exatamente capaz de lidar muito melhor com novas responsabilidades e aperfeiçoar ainda mais suas habilidades. Querida, esta inspiração o ajuda a se preparar para a responsabilidade da vida. Eu diria que ao lado de todo homem deve haver uma esposa admiradora. Isso é um energético na vida do homem. Quando um casal consegue colocar na prática tudo que ela precisa e tudo que ele deseja, estão nada mais, nada menos do que suprindo as necessidades emocionais um do outro e construindo um casamento à prova de infidelidades. Eu vou repetir. Quando um casal consegue colocar na prática tudo o que ela precisa e tudo o que ele deseja, esse casal está suprindo as necessidades emocionais um do outro e construindo um casamento à prova de infidelidades. Queridos, que Deus te abençoe e lhe dê sabedoria para que possamos fazer como marido o que ela precisa e vocês, mulheres, o que ele deseja. Deus te abençoe. Estamos chegando ao final do nosso programa. Nós vamos orar. Eu gostaria que vocês orassem conosco para que Deus abençoe a nossa vida conjugal, que essa reflexão ela venha atiçar nossos ânimos, a fim de que nós possamos aprofundar esse relacionamento que há tanto tempo, ou que pouco tempo, nós iniciamos. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos te adorar, papai. Mais uma vez te agradecermos por programa, um momento com a família, papai. Oh, aleluia! Santo Deus, nosso Pai, abençoa as nossas vidas, nossos relacionamentos, a nossa esposa, nossas esposas. Ó Pai, os esposos, abençoa. Dá graça, papai. Dá sabedoria, Senhor Deus, a fim de que possamos, ó Deus, entendermos e compreendermos como suprir, papai, as necessidades um do outro. Porque sabemos, ó Pai, que quando as necessidades elas são supridas, nós sentimos saúde e bem-estar. Pai de misericórdia, abençoa as famílias, guarda-os e abençoa. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Essa família abençoa.